abrir em Êxodo 20. Vamos falar sobre ídolos. Eu falei na sexta-feira passada um pouco sobre, mas acho que seja importante nós percebermos que há algo que nós devemos manter afastado de nós. O que é um ídolo? Nós ultimamente ouvimos muito falar às vezes de ídolos, ídolos quer no futebol, quer no cantores, quer tudo isso. Há um programa até com o mesmo nome, com ídolos, que é de música. Mas o que eu vos quero fazer entender é que ídolos para Deus é algo que rouba a atenção a Deus. Se alguém se desloca a alguma coisa, a alguma imagem ou qualquer outra coisa para pedir alguma coisa, está a afastar a glória de Deus. E nós dizemos assim, então, mas que mal tem isso? Ouça, existe uma lei em Portugal que os carros só podem andar até uma determinada velocidade e depende dos sítios. Mas, por exemplo, na autoestrada, o carro só pode andar até 120 km por hora. Há pessoas que podem andar a mais velocidade. Mas é contra a lei. Isso quer dizer, se a polícia ou os radares o apanharem, eles vão ser multados, penalizados por aquilo que estão a fazer. Se você quer Deus na sua vida e se faz algo que desagrada a Deus, como é que vai ter Deus na sua vida? Não vai funcionar. Você não o vai ter. Você pode dizer, mas eu fui habituado assim, eu fui assim indiscutível, ninguém diz o contrário. Mas não é por acaso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Este assunto é muito importante, porque isto é assim, cada vez que alguma casa tem alguma coisa que desagrada a Deus, faz com que a maldição entre nessa casa. Eu lembro-me ao princípio, quando eu aprendi isto, eu tinha um fio de ouro e nesse fio de ouro tinha algumas coisas, algumas imagens, algumas coisas. E eu, quando me apercebi nisso, agarrei nisso, apesar de ser de ouro, e mandei fora. Porque eu não quero nada a ver com o nosso inimigo comum. Eu só quero ter a ver com Deus. E tudo isto é um processo de nós nos afastarmos daquilo que está errado e começarmos a buscar aquilo que é certo. Eu quero-vos mostrar, existem muitos versículos na Bíblia, mesmo muitos versículos da Bíblia, que falam sobre isso. Mas eu quero se calhar, para você entender algumas coisas, porque no Novo Testamento não se fala, principalmente nos Evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, fala muito pouco sobre isso. E eu quero que vocês entendam porquê. O povo que Deus buscou, aquele que Ele quis começar a ser o seu povo, foram os judeus, os israelitas. Deus, através de Abraão, começou a criar um povo que andasse com Deus, que o servisse, que o adorasse, e ele prometia abençoar esse povo muito. Mas esse povo se tornou, com a continuação do tempo, rebelde e tudo mais.
apesar de já estarem na terra prometida e terem conquistado com a ajuda de Deus a terra prometida, começaram a fazer coisas erradas aos olhos de Deus. E então as advertências de Deus eram constantes para com o povo, de que eles se afastassem dos ídolos, das imagens de escultura e de tudo o que tirasse a glória a Deus. Constantemente no Velho Testamento, Deus faz advertências em relação a isso, e o povo se afasta e é penalizado porque vai contra a lei de Deus, e depois o próximo rei que agarra e volta outra vez e volta a fazer tudo o que é justo perante Deus, esse rei outra vez é abençoado e o povo é abençoado de novo. Mas no Novo Testamento, com a chegada de Jesus, aparece poucas referências, ou muito poucas referências, principalmente nos Evangelhos. Depois, no Novo Testamento, aparece algumas, mas aparece poucas referências sobre isso. Mas é que os judeus, naquela altura, já não adoravam imagens nenhumas, como não adoram ainda agora. Jesus, quando veio para os seus, mas ele próprio disse que dos seus não foi recebido. Os judeus não receberam Jesus como o seu Messias, como aquele que vinha libertar. Eles queriam um libertador que os libertasse da opressão dos romanos na altura. Eles não queriam um libertador espiritual que os libertasse realmente deles próprios. Com esta explicação, eu vos quero agora mostrar o que é que Deus falou várias vezes, constantemente ao povo, para se afastar das imagens de escultura, para se afastarem de tudo o que roubasse a adoração a Deus. Existe mais coisas, eu quero tratar sobre ídolos realmente agora, mas se Deus o permitir eu falei sobre mais, mas há mais coisas que roubam. Quando você torna o seu trabalho mais importante do que Deus, você está a roubar a glória a Deus. Quando você torna um dos seus familiares mais importante do que Deus, você está a roubar a glória a Deus. Quando você torna o dinheiro mais importante do que Deus, você está a roubar a glória a Deus. Agora, como é que você sabe disso? Veja do que é que você se importa em primeiro lugar. Deus diz: amarás ao Senhor todas as tuas forças, todo o teu pensamento, toda a tua alma, todo o teu coração. Você está a amar a Deus assim, mesmo quando as circunstâncias não são a seu favor? Porque sabe que Deus quer ver até que ponto é que você ama a Deus, mesmo quando as circunstâncias não são boas. Mesmo quando as coisas não estão a seu favor. Porque se você ama alguém, mesmo quando esse alguém não está bem, você continua a amá-lo. Não quer dizer que não o tem que chamar a atenção para que se ponha bem, mas vai continuar a amá-lo. Agora vamos ver em Êxodo 20, o que é Êxodo 20? É os 10 mandamentos. Moisés subiu ao monte com umas pedras para que fosse escrito nelas a lei de Deus. Os 10 mandamentos. Cada vez que se ouve nos 10 mandamentos, as primeiras coisas logo que não furtarás, não roubarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não conhecerás a mulher do próximo, pronto. Mas vamos começar por ver o que é que Deus diz. Êxodo 21 diz assim: então falou Deus todas estas palavras dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu
o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Há pouco tempo, alguém me falou sobre algo que é muito conhecido em Portugal, sobre uma imagem que é conhecida em Portugal. E me perguntava a mim o que é que eu achava dessa imagem, o que é que eu achava, o que é que eu dizia sobre aquilo. Graças a Deus, e lhes sou sincero, graças a Deus, que Deus na altura pôs em mim a resposta certa, a resposta adequada para que eu não se ferir nem a sensibilidade dele, nem de ninguém. E o que é que Deus me fez dizer a ele foi: tu foste batizado em nome de quem? E ele: eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu virei para ele e disse: então só esses adorarás, não adorarás a mais ninguém. Você entende que Deus não quer a sua glória roubada? Você entende porque é que é o cuidado que nós não devemos ter imagens em casa? Dobrar o joelho a elas. Pedir coisas a essa imagem. Você deve pedir algo ao Pai em nome de Jesus e não a imagem. Agora entenda uma coisa que é muito importante. Eu sei de pessoas que têm às vezes imagens em casa e dizem: não, mas esta imagem é muito valiosa. Eu lhe digo que essa imagem está a trazer maldição para a sua vida, porque é fora da vontade de Deus que ela lá esteja. Se você quer Deus na sua vida. Algumas são de ouro, prata, são valiosas, muito valiosas. Alguns por causa do objeto artístico que é e são muito valiosas. Valiosas perante o mundo, não valiosas perante Deus. Só lhe vai trazer problemas à sua vida. Eu estou-vos a dizer não o que eu digo, mas o que Deus diz na Bíblia. Por favor, se você tem uma Bíblia, pouco importa, se você tem uma Bíblia sagrada em que Jesus é o Senhor, agarre na sua Bíblia, abra a Êxodo 20 e leia o que eu acabei de ler. Você vai ver que a sua Bíblia diz o mesmo que a minha. Então, muitas das vezes foram familiares nossos que nos deram algumas coisas. Às vezes fotografias, outras vezes postais, outras das vezes são pequenas coisas. Às vezes folhetos pequenos, onde tem imagem. Por favor, se quer um conselho, tire isso da sua vida, tire isso de sua casa, tire a maldição de sua casa. Porque quando estiver isso, não há Deus. Deus não vai lá estar. E você vai dizer: mas eu sou uma boa pessoa, eu faço tudo bem, eu sou honesto nas coisas que faço, eu amo a Deus. Sim, indiscutível, nem ponho em causa isso. Mas não é pelas boas obras que nós vamos ser salvos. Jesus já pagou o preço por nós. É por amar a Deus. E amar a Deus quer dizer que temos tirado da nossa vida tudo o que impede o nosso relacionamento com Deus.
Se você está casado com alguém, se há algo que você faz que desagrada a outra pessoa, você não vai fazer. Porque não quer desagradar a outra pessoa. Se você está no relacionamento com Deus, se você quer Deus na sua vida, você vai tirar tudo da sua vida que impede esse relacionamento com Ele. Mas eu estava a dizer que havia vários versículos, eu quero-vos trazer mais. São tantos que Deus me mostra aqueles que eu devo mostrar a vocês. Vamos a Levítico 26:1. É um pouco mais à frente. Levítico 26:1. Levítico 26:1. Em Levítico 26:1 diz: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura nem estátua, não, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Você entende a Deus constantemente a dizer para fazer isso? Para nos afastarmos das imagens? Existe realmente, às vezes, para nós, então, mas como é que é? Então, mas onde é que está Deus? Nós não vemos Deus. Como é que podemos ilustrá-lo? Não podemos ilustrá-lo. Porque ninguém nunca viu Deus, como é que o pode definir como Ele é? Como é que alguém pode dizer que Deus é assim ou assado? E se você vai ver, em todas as ilustrações que você vê, todo ele está feito de maneira diferente. Quer dizer que ninguém sabe como ele é. No entanto, se você perguntar, por exemplo, em Portugal, qual é o Presidente da República atual, você pode lhe mostrar uma fotografia dele. Este é o Presidente. Mas se ninguém nunca viu Deus, como é que vai ilustrá-lo? Deus é para ser adorado em espírito. Pois até aí é preciso fé. Que o que você está a falar, Deus está a ouvir. Você não fala para nenhuma imagem. Fala como falasse para o ar. Acreditando que Deus está a ouvir e acredita em mim que Ele está a ouvir. Ele está a ouvir até aqueles que são desobedientes. Ele ouve a todos. É impressionante. Deus quer nos fazer perceber que a vontade dele é soberana sobre tudo. Eu vou-vos contar um pouco de história real que aconteceu, assim como a Bíblia aconteceu, mas eu quero-vos contar que na altura a Igreja Cristã estava a crescer muito em toda a Europa. E então o imperador Constantino agarrou e quis que toda a gente adorasse o mesmo Deus e adorasse o Deus dos cristãos e fizessem de Jesus seu Senhor. E então a forma com que ele conseguiu fazer isso, para obrigar as pessoas, por assim dizer, era começar a permitir certas coisas. Entre elas, foi criado em que, na altura do Natal, o nosso Natal atual, que era algo que era um feriado ou um dia
que eles achavam que era importante, eles disseram que foi o nascimento de Jesus, desviando a atenção de outros deuses e desviando a atenção para Jesus como Senhor e Salvador. E ele fez mais, obrigou de tal forma que toda a gente se voltasse para eles, que permitiu que, ao continuar, que fossem levantadas imagens de santos. Ao fazer isso, em vez de fazer com que o cristianismo crescesse, embora ele continuasse a crescer, fez com que as pessoas voltassem para o lado errado para adorar. Para que deixassem de adorar o verdadeiro Deus e adorassem outras coisas que nada têm a ver com Deus. Pois as pessoas podem dizer que Jesus é o seu Senhor e depois buscam numa imagem o pedido de favores que nada tem a ver com Deus. Absolutamente nada tem a ver com Deus. Acreditem que eu, antes de aceitar Jesus, eu fiz o mesmo que toda a gente fez. Porque foi assim que eu conheci, era assim que eu ouvia falar. Eu não tinha conhecimento. O conhecimento era aquilo que me era transmitido. E então eu acreditava que era assim. Mas à medida que eu fui conhecendo mais e mais de Deus, eu percebi que eu estava errado. E tudo aquilo que eu fiz estava errado. E eu tive que ir a Deus pedir perdão por tudo aquilo que eu pedi. Essas imagens, tudo aquilo que eu fiz. Essas imagens. Para que fosse tirado de mim toda a maldição que eu permiti que chegasse à minha vida. Eu me estava a afastar de tudo aquilo que rejeitava completamente a Deus e que Deus rejeitava. Vamos continuar. Vamos continuar, vamos abrir em 2 de Reis 17, 11. Segunda de Reis 17, 11. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem à ira o Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. Eu costumo dar este exemplo. Você que é pai, você que é mãe, imagina alguém chegar ao pé de sua casa, colocar lá uma imagem e começar a dizer: não, este é que é meu pai, este é que é minha mãe. Se calhar, se fosse antigamente, se alguém fizesse isso, agarravam logo na imagem e partiam em cima dele. Atualmente, não. Atualmente é feito de outra forma. É feito mais especificado. Não, então não pode ser assim. Pronto, estás a ver mal as coisas. Você está a entender? Você iria gostar que o seu filho fizesse isso? Eu só diz assim, isso nem lógica tem. Não. Mas grande parte das pessoas está a fazer isso perante Deus. Perante o nosso Deus Pai. Está a torná-lo terreno quando Ele é celestial.
Vamos continuar a ler. Vamos agora para Salmos. Salmos 97:7. Eu, como disse, existem vários versículos, eu não vou trazer a todos, vou trazer alguns para você entender o que é que Deus diz. Perdão. Salmos 97:7. E diz aqui: confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostai-vos diante dele, todos os deuses. Dele quem? Dele Deus. Cada vez que nós pedimos, ou alguém pede, não é nós, ou, peço perdão, cada vez que alguém pede alguma coisa, uma imagem, ele não está a pedir a Deus. Mas é um intermediário. Não existe intermediários. O único intermediário entre nós e Deus Pai é Jesus. E é direto. Não precisamos de intermediários, não precisamos de cunhas para com Deus. Não precisamos de ninguém que fale a nosso favor, pois já temos alguém que já é nosso advogado perante Deus Pai, que é Jesus, que morreu por nós. Não precisamos de outras coisas para chegar a Deus. Você pode me dizer, mas eu sempre ouvi assim. Eu sei. Mas está na altura de você saber a verdade. Eu volto a dizer, agarre na sua Bíblia, busque os versículos que eu estou a falar e você vai ver que na sua Bíblia diz o mesmo que a minha diz. Não há diferença. Vamos continuar. Salmos 115:4. Peço perdão, vamos começar no 3. Salmos 115:3. E diz aqui: mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Tudo o que é o seu desejo. E agora, 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos de homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e a todos que neles confiam. E depois diz aqui: confia, Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio, o teu escudo. Eu estava na escola bíblica e eu ouvi uma coisa que fiquei muito impressionado. Mesmo muito impressionado. Alguém que se tinha desviado desses caminhos de bruxaria e tinha ido para Deus, tinha começado a andar com Deus e se desviado de tudo aquilo que fazia, disse numa dessas reuniões que ela não podia fazer trabalhos sem ter uma imagem que fosse abençoada na igreja. Eu, quando ouvi aquilo, fiquei confuso, não percebi. Mas como é que isso é possível? Então uma imagem é abençoada numa igreja e só assim é que os bruxos conseguem fazer trabalhos.
Eu fiquei confuso. Como é que isso pode ser? Eu estou a estar numa igreja. Depois é que eu percebi. Se é fora da vontade de Deus que haja um ídolo, que haja uma imagem de escultura para Deus, cada vez que alguém abençoa uma imagem, mesmo que seja dentro da igreja, criou uma maldição sobre essa imagem, porque está fora da vontade de Deus. E com a maldição, os bruxos podem trabalhar. Acredito que o mundo tem muita coisa de mal. Muita coisa de mal. E acredite que se não fosse Deus, o mundo já estaria destruído. E mesmo assim nós olhamos para os jornais e vemos já o que a Bíblia fala sobre terremotos em vários lugares, pestes em vários lugares, problemas em vários lugares. Ouvimos muito rapidamente agora notícias. Algo que aconteceu há minutos atrás, nós estamos até a receber informação agora. É impressionante como a comunicação social se tornou tão rápida. Mas você tem que entender que se não fosse Deus, este planeta já teria sido completamente destruído. Agora vemos alterações climáticas de tal forma que antes haveria primavera, verão, outono, inverno. Atualmente nós já não sabemos em que estação estamos. Mas isso foi provocado pelo homem. Ouça, foi provocado por homem com permissão de Deus. Realmente, existe muita gente no planeta, mas quantos realmente adoram o verdadeiro Deus? Acredite que o planeta ainda subsiste, porque Deus o está a guardar e mantém. E uma parte importante do seu planeta, sabe o que é? É a sua casa. O que é que está em sua casa? Eu lembro-me de alguém que estava em casa e dizia que via vultos. Que sentia vultos e via vultos. E eu lhe perguntava em que sítio da casa é que era. Ali num determinado sítio. Então, mas se é nesse sítio, vai à procura nesse. Já andei à procura, não vi nada de especial, não vi nada de especial. E eu lhe disse assim, agora vais orar a Deus, pedir que te ajude a ver o que é que lá está de mal. Ele não estava a ver, porque o diabo não lhe estava a deixar ver. Quando ele pediu a Deus, Deus lhe abriu os olhos e ele viu o que era. Ele mandou fora e tirou a maldição de sua casa. Às vezes nós não entendemos como é que uma coisa pode criar tantos problemas. Você sabe que cada vez que trazem algo para dentro de minha casa, cada vez que nós trazemos algo, eu oro pela casa. Oro por todos os objetos que entraram nesta casa. Na minha casa. Para quê? Para que nós tenhamos paz nesta casa. Eu tenho louvor, adoração a Deus 24 horas. Sabe porquê? Porque uma vez eu fui atacado. Não em minha casa. No meu carro. E eu percebi a partir dessa altura que Deus me mostrou que a forma que eu tinha para me proteger é manter louvor em minha casa.
Cada vez que eu ponho louvor, eu estou a glorificar a Deus. Cada vez que nós aqui estamos a adorar, estamos a engrandecer a Deus na nossa vida. Estamos a dizer que Ele é digno, que Ele é a nossa vida, é que dele é que nós dependemos. Alguém me deve uma coisa. E eu perguntava a Deus, posso eu telefonar a essa pessoa? E Deus me disse assim, eu sou tudo o que tu precisas. Porque eu farei com que tudo venha para as tuas mãos. Eu sou tudo o que tu precisas. Pede-me a mim que eu o farei. A minha pergunta é, na sua vida, você está a depender completamente, exclusivamente, unicamente de Deus? Ou não? Se você está a fazer isso, eu lhe vou dizer o que você está a fazer. Você está a honrar o Altíssimo. Eu sou-lhes muito sincero. Houve alturas da minha vida, por causa de toda a pressão, eu não me apercebi disso. E não fazia isso. E tentava, através dos meios que eu conhecia, de tentar sair da situação onde estava. Até com a grande paciência de Deus, sim, com a grande paciência de Deus, Deus me mostrou que Ele é o único. Não é por acaso está escrito em Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Jesus, na altura, falava sobre o quê? Sobre a comida, sobre o vestir. Para não se preocuparem, busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Pedro tinha acabado de lançar as redes. Tinha vindo da pesca, nada apanhou. Os pescadores pescam de noite. Deve ser para os peixes não verem as redes, penso eu, não sei, não percebo nada disso. Mas Jesus pediu para pregar no barco. Pedro permitiu e puxou o barco um pouco mais para a margem para que ele pudesse falar para todas as pessoas. Depois de fazer, Jesus saiu do barco e disse, faz-te ao mar e lança as tuas redes. E Pedro disse assim, mas toda a gente sabe que durante o dia não se faz isso. É uma loucura. Mas ele olhou para Jesus e disse, está bem, por causa da tua palavra, por causa daquilo que tu disseste, eu vou fazer. E ele fez e ele foi abençoado. Eu já contei coisas aqui que Deus me abençoou e da forma como Ele me abençoou. E não é da forma normal. Não é como nós achamos. Muitas das vezes, para nós, às vezes até nem parece que está para acontecer uma bênção. Mas é Deus a preparar o caminho para a bênção. E ouça, se você já viu alguém a fazer barro, a fazer uma jarra, uma coisa no barro, você vai ver que cada vez que ele põe lá o barro em cima da mó, ou como aquilo se chama, do oleiro, aquilo está tudo deformado, aquilo não é nada. Mas pelas mãos do oleiro é formado, mas começa com algo que não é nada. E é assim que Deus começa. Deus começou a terra do nada. Era sem forma, vazia, sem nada.
perfeito estado que Deus gosta das coisas, para Ele fazer o que quer. E você vai dizer, mas a minha vida está no nada. Você está no perfeito estado que Deus pode trabalhar agora. Para você ver na sua vida que Deus pode operar maravilhas. Que Ele pode mudar tudo a qualquer momento. Que a sua vida é preciosa para Deus. Embora você diga, mas eu sou apenas uma formiguinha neste planeta. Realmente você é. Mas Deus importa-se tanto consigo, tanto, que permitiu que Jesus morresse por si. Deus amou a si de tal forma que Jesus derramou o seu sangue por si. Até que ponto é que Deus nos ama? Nós entendermos isso, então percebermos porque é que Ele não quer que coloquemos algo entre nós e Deus. Apesar de algumas pessoas dizerem, é um intermediário. Não é um intermediário. É uma oposição para vocês poderem chegar a Deus. Porque se você estivesse numa empresa muito grande, se você pudesse falar diretamente com o patrão, não ia falar, ou preferia falar com chefes ou subalternos? Você preferia falar com o patrão diretamente, de certeza absoluta. Então Deus lhe concedeu essa oportunidade de você falar diretamente com Ele, não através de outras pessoas que se dizem empregados seus, que não são. Porque Deus os abomina. E cada vez que você traz isso para a sua vida, está a trazer maldição para a sua vida. Você viu que Deus diz que provocam a ira tais que os fazem. Vamos abrir em 2 de Crónicas 33, 21. Eu quero vos mostrar o que é que aconteceu em Israel na altura em que reis se levantavam e uns reis uns após outros, e vamos ver um rei, Crónicas 33, 21. 2 de Crónicas 33, 21. Porquê que eu vos falo tanto da Bíblia? E porquê que eu vos mostro tanto a Bíblia? Porquê que eu vos quero que vocês leiam a Bíblia? Ouça, não é por acaso que o farol existe. Porquê que um farol é posto em ilhas, é posto às vezes em sítios onde a terra sai mais para dentro do mar? Para que é esse farol? Esse farol é para dizer às embarcações, normalmente tem luzes muito fortes, mesmo muito fortes, para que as embarcações saibam que apesar de não haver luz suficiente, apesar de haver nevoeiro do ar, eles saibam que ali está uma rocha, que ali é terra e que as embarcações devem se desviar daquele lugar. Realmente a Bíblia para nós é um farol, para nos mostrar o caminho que devemos tomar. Aquilo que nos devemos afastar e aquilo que nos devemos aproximar. Por isso, eu vos trago tantos versículos, para que a vossa fé se baseie na palavra de Deus e não na palavra de homens. Eu agora vos quero ler sobre um rei. 2 de Crónicas 33, 21. Era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai.
porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito, e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes multiplicou a Amon os seus delitos. E conspiraram contra ele os seus servos, e os mataram em sua casa. Porém o povo da terra feriu todos quantos conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Este rei sabia a verdade e fez o que não devia perante Deus. E foi penalizado por causa disso. Foi julgado por Deus por causa disso. Agora vamos abrir um capítulo mais à frente. Vamos abrir 2 de Crónicas 34, 1. 2 de Crónicas 34, 1. Quem é este que nós estamos a falar? É o filho dele. O filho de Amon. E tinha Josias 8 anos quando começou a reinar e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai. E do 10º ano, começou a purificar a Judá e Jerusalém dos altos, dos bosques e das imagens de escultura e das fundição. Derribou perante eles os altares de Balaíns e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição quebrou, e reduziu a pó, e aspergiu sobre elas as sepulturas dos que lhes tinha sacrificado. Os ossos do sacerdote queimou sob os seus altares e purificou Judá e Jerusalém. E o mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão e ainda de Neftali, em seus lugares assolados ao redor. Tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los ao pó, e tendo cortado todas as imagens do sol de toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. No ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Meaciais, eu peço desculpa, mas realmente os nomes não têm nada a ver com português, meiral da cidade, e Joá, filho de Jocás, registador, que repararam a casa do Senhor seu Deus. Ouçam, vemos um homem que durante 2 anos só fez asneiras. 2 anos. Só fez asneira. E o reinado dele só teve 2 anos. Ele fez o que era mau aos olhos de Deus. E por isso foi retirado. Mas depois vemos o seu filho, que aprendeu com os erros do pai. Porque viu que o pai fez errado. E então começou a buscar. Mas o que é que ele fez em primeiro lugar? Limpeza. Não é difícil perceber isto. Você vai para uma casa nova e a primeira coisa que você faz é limpar a casa. Porque se a casa está suja, com pó, com papéis e não sei o quê, você vai limpar a casa. E depois vai começar a meter os seus móveis. E depois volta a limpar a casa. Você está a entender? Ele fez exatamente isto. Ele limpou a terra que o seu pai tinha permitido que fosse contaminada. Ele limpou. E só depois foi tratar da casa de Deus.
E depois, na continuação, que nós não vamos ler, ele levantou a casa de Deus, pôs artífices, colocou a casa de Deus exatamente como os seus antepassados, Davi, tinham feito. Com esta ilustração nós vemos que não é da vontade de Deus nenhuma imagem, seja ela qual for. Seja ela qual for. Algumas pessoas dizem, eu tenho lá uma estrelinha no céu. Estrelinha? O meu avô, a minha avó, a minha não sei quê, o meu bisavô, o meu não sei quê, ele de lá de cima me está a ajudar e a guardar. Por favor, não faça isso. Nem diga isso, que você ofende a Deus. Os seus familiares, todos aqueles que passaram sobre a terra como você está a passar. Lhes foi dado a oportunidade de poder ou não andar com Deus. E a escolha de que eles tomaram lhes foi permitida a eles ficar ou não ficar com Deus. Exatamente como assim. Quem o guarda nesta terra é Deus. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E se ele pudesse, já tinha destruído toda a humanidade. Mas Deus não permite. Porque Ele ama a humanidade. E é aqui que eu quero que você perceba a luzinha que você tem é Deus. A pessoa que você tem no céu que o ajuda é Deus. E você tem um intercessor dia e noite que intercede por si, que fala a seu favor, porque morreu por si. E Ele é Jesus, o seu Senhor e Salvador. Por favor, não ponha outras coisas à frente de Deus que nada tem a ver com Deus. Entenda que a vontade de Deus para a sua vida é que Ele tenha relacionamento consigo, pessoal, não através de outras pessoas. Você pode dizer, mas eu não tenho esse relacionamento, então eu vou através da igreja, eu vou através do pastor, eu vou através... Não faça isso, por favor. Não estou a dizer que você não se reúne em igrejas, claro, glória a Deus, porque quanto mais gente estiver unida no mesmo sentimento, mais poder existe na igreja, mais coisas podem acontecer. Mas o que eu vos quero dizer é, busca ao Senhor. Busca ao Senhor todo o seu coração. Busca ao Senhor, porque ao fazer isso, você está a buscar a maior força que existe no universo para a sua vida. Cada vez que você honra a Deus com alguma atitude que você toma, Deus o vai honrar a si. Cada vez que você obedece a Deus, Deus o vai honrar a si. Glória a Deus. Deus está a mostrar algumas coisas, mas seja feita a vontade de Deus e não a minha. Às vezes nós não entendemos porque é que Deus faz umas coisas de uma forma ou de outra. Mas Ele sabe o que é que está a fazer. Ele sabe o que é que está a fazer. Algumas coisas têm de ser reduzidas a pó antes de depois poder ser elevado outra vez. Porque se não for reduzido a pó, o que não está reduzido a pó vai causar embaraço. Eu vou-lhe dizer, por exemplo, no barro, você agarra e vê eles a trabalhar o barro, e depois começam e metem assim a mão e fazem um vaso, um barro, mas de repente olham para o vaso e tem lá uma pedra.
aquela pedrinha que ficou ali vai ficar com que o vaso fique feio. Até eu tenho que tirar a pedra fora e voltar a moldar o vaso outra vez para ficar bonito. Vamos tirar da nossa vida todas as pedras que são impedimento para poder chegar a Deus e para que Deus chegue até nós. Não vamos provocar Deus à ira contra nós. Embora nós ouvimos já e sabemos que Deus é amor. Sim, é amor, mas é um Deus justo. E você leu comigo em Êxodo 20 que Ele visita a maldade nos pais, nos filhos, até à terceira e quarta geração. Isso quer dizer que a maldade dos pais, se os filhos não fizerem nada, vão apanhar com ela. Se os netos não fizerem nada, vão apanhar com ela. Se os bisnetos não fizerem nada, vão apanhar com essa maldição. Mas se um deles agarrar e disser, realmente houve erros, eu te peço perdão, Pai, eu quero voltar para ti. Então a maldição para nessa vida e a partir dessa vida para a frente, os pais, os filhos, os netos e os bisnetos vão ser abençoados pelo trajeto dessa primeira pessoa que o fez. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus que nos quer ajudar. Mas nós amamos os nossos filhos e falamos e os corrigimos para os meter no caminho certo. Assim Deus faz o mesmo connosco. Eu não estou a tentar com tudo o que eu falei, apontar o dedo a A, B ou C. Não é minha intenção. Eu só quero que as pessoas tenham conhecimento. Graças a Deus, todas as igrejas, eu vou voltar a repetir, graças a Deus a todas as igrejas onde Jesus é Senhor. Graças a Deus a todas as igrejas que ensinam que Jesus morreu por nós. Mas entenda uma coisa, todas as igrejas têm que se desviar daquilo que é errado e andar unicamente e exclusivamente com Deus. Eu volto a dizer, não quero, nem vou apontar o dedo a ninguém. Eu só quero que as pessoas conheçam a verdade. Vejam que eu quero terminar com as palavras de Jesus. Em João 8, 32. Jesus disse, a tua palavra, Pai, é a verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra. Não é o que as pessoas dizem. Não é? Eu já tenho ouvido tanta barbaridade, acreditem em mim. Pessoas dizerem coisas que a Bíblia não diz. Pessoas que não têm conhecimento porque nunca leram, mas porque ouviram falar, então falam. Mas falam o quê, se não sabem? É a mesma coisa de um advogado começar a falar de lei, de uma lei que ele... Ouça, imagina um advogado em tribunal agarrar a começar a falar sobre uma lei de que ninguém conhece. Vão ficar todos a olhar um para ele, até que vai chegar a uma altura que o juiz vai mandá-lo calar. Mas o que é que você está a falar? Você não está a falar da lei. João 11:32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que importa a cada um de nós é conhecer a verdade. E a mesma verdade nos vai libertar. A palavra nos vai libertar.
vai nos tirar do sítio errado onde andávamos e vai nos colocar no sítio certo que devemos andar, que é com Deus. Com tudo o que eu falei, eu quero que vocês pensem um pouco sobre as vossas casas, porque isto é muito importante. Acreditem em mim, é muito importante. Busque na sua casa, vá a todos os cantos à procura, se existe alguma coisa que realmente desagrada a Deus, e se você vir alguma coisa, mesmo que tivesse sido dado por não sei quem, mesmo que tivesse sido dado por um familiar qualquer, que você estima muito, por favor, tire a maldição de sua casa. Tire a maldição de sua casa. Pense em tudo o que eu falei. Se você está a ver através da internet, você tem a hipótese de voltar a ouvir. Ouça, vá ler, vá ver o que eu falei. Você vai ver que eu não tive a mentir absolutamente em nada. Tire a maldição de sua casa, para que Deus possa abençoá-lo a si, por causa daquilo que você fez. Porque Deus vai ver o que você vai fazer. Algumas pessoas têm um valor sentimental a alguns objetos. Tire esse valor sentimental da sua vida e coloque Deus na sua vida. Você vai fazer o que entender. Eu não estou a obrigar ninguém a fazer isto. Eu só quero que você entenda. Se você quer a bênção, você tem que ter Deus. Agora, se você quer continuar com o mundo, com o que os outros dizem, com o que os outros acham, você é que sabe. A vida é sua. E Deus permite isso.